Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Flamengo, porque eu achei interessante hoje que o Rodolfo Landim deu uma entrevista em que ele estava falando sobre o ano do Flamengo, né? Ele assume a responsabilidade pela temporada ruim, né? O Flamengo veio de uma temporada em que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e este ano é um ano que o torcedor vai querer esquecer, porque aquelas competições que você disputa por ganhar os troféus do ano passado, como a Supercopa do Brasil, a Supercopa, a Recopa Comebol, né, que podemos dizer assim, que é o título, o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana, e aí você tem o Mundial de Clubes. O Flamengo perdeu todos esses títulos, perdeu os dois estaduais, porque o Rio de Janeiro tem dois, né, a Taça Rio e o Campeonato Carioca, é uma bagunça. Então, assim, perdeu 5 títulos iniciais da temporada e veio para os 3 principais, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, oitavas de final na Libertadores, finalista da Copa do Brasil, pelo menos aí um resultado um pouquinho mais decente, mas perder na final é sempre ruim, e fica aí na terceira posição no momento para o Brasileirão, e não deve ser campeão porque tem que tirar uma diferença de saldo gigantesca, né? Ele tem que contar com a derrota do Palmeiras e teria que tirar acho que 16 gols de saldo, que eu acho que é impossível de se tirar em uma rodada só, até porque o Tite que comandou o Flamengo, isso é uma coisa que esse cara não faz, são ataques empolgantes. Ele até fez um bom ataque no Corinthians com 71 gols, mas é o máximo que ele fez, né? E assim, a gente está vendo um Flamengo que, ao meu ver, você vê um time que está faltando muita renovação na questão de zaga e que no final a gente vê também as contratações, as coisas mais rasas possíveis, né? Porque o De La Cruz é um alvo raso, ao meu ver, porque é um cara que está em evidência, é um cara jogando no River Plate. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas é uma análise rasa de mercado, porque é o tipo de jogador que qualquer um poderia pensar. Você não precisa do Marcos Braz para pensar no De La Cruz. Qualquer um pensa nesse jogador. A mesma coisa vale para o Claudinho. Claudinho foi o quê? O craque do Brasileirão, acho que de 2020, ou 20/21. Então, há pouco tempo ele estava no Brasil jogando muito bem. Qualquer um pode pensar nisso, entende? Qualquer um pode pensar no Wendel, no Malcom. Chegou a falar do Malcom, mas esse aí foi para o Real por uma nota preta, né? A questão é, a gente vê um diretor de futebol que não tem o mínimo de preparo para ver as carências do clube, porque o De La Cruz não é para ser a prioridade do time, sendo que o time está com problemas de zagueiro, laterais. Isso devia ser prioridade do time, né? E assim, é um cara que não tem imaginação nenhuma para ir atrás de reforços. O Cebolinha é mais uma amostra de falta de imaginação. Destaque de Copa América, de seleção brasileira, uma fase lá em Portugal, tenta trazer para cá para ver se melhora. E é uma amostra interessante de uma análise rasa de mercado, porque a gente vê aqui ele chegando no clube, aí vem o Dorival e escala o time com 2 centroavantes e 100 pontas. Aí o cara fica boiando no clube porque ele não é utilizado na posição dele. Então você vê assim, análises rasas, não à toa. Você tem que colocar em mente que o Flamengo é o time que mais gastou nessa janela de transferências de forma disparada. A gente tem nos times ali que brigam pelo título atualmente, né? Óbvio que é tudo combinações exorbitantes de resultado, mas vamos colocar aqui, o Palmeiras acho que não passou de 50 milhões. Se passou foi só a contratação do Arthur, mas contratou Arthur, Richard Rios, não foi uma janela muito movimentada. O Atlético nem 20 milhões gastou, foi o 16º time, inclusive, em transferências, mas todos esses times, se a gente parar para pensar, talvez foram melhores na janela de transferências, porque o Flamengo traz o Luiz Araújo, mal usa o cara, traz ali um Gerson, de novo assim, vamos trazer um cara que fez sucesso aqui no clube antes, de novo foi reforçando, falta de imaginação. Eu tenho que pensar em um meio campista, vou pensar no cara que foi bem no clube na época do Jorge Jesus, né? E aí eu vou pro ponto máximo, que é técnico, porque aí reforça ainda mais a falta de imaginação. Quem que eu vou atrás para substituir o Dorival sem necessidade? Quem podia ter mantido o Dorival? Vou atrás do Vitor Pereira, porque ele é um técnico português, assim como o Jorge Jesus, e ele foi bem no Corinthians, né? Foi um cara que estava em destaque. Não deu certo o Vitor Pereira, vou atrás de quem? Quem é ofensivo, estrangeiro? Jorge Sampaoli, vou atrás dele, entende? E assim, não consegue perceber se o estilo de jogo dele casava com o time. O Vitor Pereira é o cara que gosta dos 3 zagueiros, né? E o Flamengo não tinha ala para jogar com 3 zagueiros, deu errado. Não à toa, o Bruno Henrique teve que jogar de ala várias vezes, né? Aí veio o Sampaoli. O Sampaoli é um cara que gosta de intensidade alta. O elenco do Flamengo é mais envelhecido, ele não vai conseguir jogar com intensidade alta. Não à toa, o Dorival coloca 4 meio-campos para ter mais controle de jogo e não desgastar tanto as peças, tanto da defesa e do ataque. Então, você vê que não há encaixe e é um diretor de futebol que não consegue fazer esse tipo de análise básica. Então, para mim, assim, o Flamengo, sem uma direção de futebol profissionalizada, enquanto ficar muito nessa questão de política de gogó, porque é isso, né? Marcos Braz é o cara com gogó, é o cara que vai estar lá no vestiário da Libertadores falando, Real Madrid, pode esperar.
é um cara que joga pro povo, né? Só que quando tem responsabilidade, quando o time tá mal, ele some, né? Ele é um cara que entrega muito pouco, vai morder a virilha dos caras, né? Porque chegou a esse ponto. Então, a questão é, enquanto o Flamengo continuar insistindo nisso, vai continuar jogando dinheiro fora e perdendo a possibilidade de fazer um elenco mais forte, porque é isso que vi com o Flamengo com o Marcos Braz, falta de imaginação. Ah, vamos pensar em uma reposição, sei lá, para Bruno Henrique, Gabigol, agora que eles estão jogando um pouquinho mal. Eu não sou contra a renovação do Bruno Henrique, acho que até foi correto manter ele, porque eu acho um ótimo jogador. Ele tá jogando mal agora nas últimas partidas, mas ele pode voltar a jogar bem, isso aí pode acontecer. Antes da renovação estava super bem. A questão é, o Gabigol, por exemplo, tá mal na temporada, né? E eu acho que aí que o diretor de futebol tinha que bater no peito e falar: olha, não vamos pagar um salário muito maior, você tem que aumentar a produtividade. Mas não, pelo que está dizendo, vai ter aumento de salário e vai ter renovação anunciada após o Brasileirão. Eu fico pensando nisso, é falta de imaginação. E quando o Flamengo ficar com esse cara, eu acho que Palmeiras, Atlético, qualquer time que tiver um grande elenco que foi bem treinado, vai estar lá batendo de frente e vai ter vantagem, inclusive. Então, para mim é isso, né? É um diretor de futebol muito fraco, porque ele é um cara que, no final das contas, faz algo que qualquer outra pessoa poderia fazer. Tipo, ir atrás de um jogador que teve destaque aqui no Brasil, na América do Sul, entende? Isso qualquer um pode fazer. Mas o diretor de futebol bom é aquele que consegue olhar aquele talento, talvez até mesmo no estadual. O Richard Rios é um bom exemplo disso, né? O cara estava no estadual, Palmeiras trouxe ele, isso é direção de futebol. A mesma coisa vale, por exemplo, até mesmo para o Atlético Mineiro, né? Que vai atrás, por exemplo, do Pavão sem um contrato, por mais que não tenha brilhado no Atlético, são 8 assistências que ajudam o time a estar ali nessa posição de segundo lugar, entende? É uma, assim, comparado ao que tinha com a Ademir na última temporada, é uma melhora bem grande. Então, assim, tem que saber olhar o mercado, ir atrás dos jogadores, e não ficar apenas nessa palhaçada de, vou trazer lá, sei lá, o Claudinho, vou trazer o Nicolás de la Cruz e a zaga. Mas daí não, né? Vamos renovar com o Davi Luiz, vamos renovar com o Everton Ribeiro, vamos renovar com os veteranos o tempo todo, né? Esses caras já estão com 35, 36 anos, já não jogam o mesmo futebol de antes, e esperar que eles vão replicar o futebol que jogaram lá em 2019. Então, assim, para o torcedor rival, eles podem comemorar. E eu acho que, assim, essa chapa Landim e Braz, elas surfam demais em conquistas de estrutura que não vieram da gestão deles, né? Então, assim, ao meu ver, é um time esse do Flamengo que obviamente ainda é muito forte, ainda tem um bom elenco, mas ele vem claramente dando uma queda de desempenho porque não há um bom trabalho na questão de reposições, novas contratações. Por isso é um time que, a meu ver, me parece até um pouco perdido, por mais que tenha muito mais dinheiro para investir. Foi o dobro, por exemplo, que Bahia e Vasco investiram, foram mais de 100 milhões na reconstrução dos seus elencos, né? E muito mais, por exemplo, como os rivais próximos ali na luta pelo título, né? Por mais que tenha investido, não parece, porque é um dinheiro mal gasto. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.